Fala, tricolores! Sejam muito bem-vindos a mais um Isso é Grenal Podcast, o primeiro, único e exclusivo podcast sobre a dupla Grenal. Se é o primeiro, é o melhor, velho. Tudo que vier depois é cópia. É o primeiro, é o único. É cópia. Se surgir alguma coisa, um podcast sobre Grenal a partir de agora, é cópia. É cópia? Cópia. Então fica a dica, né? E lembrando, né? Somos torcedores e não especialistas. É um papo de torcedor para torcedor. Aí. Eu sou o Max. Rafael Guerra. Hoje a gente tá com um convidado aqui, lá de especial. Nós estamos simplesmente grande, com o filho do homem... Que fez o gol mais rápido nos Grenais. Mas não revela, fica curiosidade. Vou dar uns 10 segundos pra ver se as pessoas adivinham quem é. Fica curiosidade. Se não sabe, pesquisa no Google rapidinho que vai ver quem é o homem que fez o gol mais rápido nos Grenais. Ó, gurizão novo aí, é um gurizão, tá cheio de saúde, cheio de vida e cheio de experiência. Apesar de ser novo, experiência pra caramba. Nós estamos falando de Iurinha. Seja muito bem-vindo, Iurinha. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tudo bom, pessoal? Queria agradecer o convite, né? De poder estar aqui falando um pouquinho do futebol feminino, que é importante, muito importante para nós, da modalidade. E muito legal estar podendo acompanhar vocês crescerem, né? Vocês também desenvolverem um trabalho bem bacana de torcedor para torcedor, que é algo bem legal, é algo que chama muita atenção. Então, tomara que seja bom aí, que a gente aproveite esse tempinho aqui juntos. Valeu, cara. Vamos aproveitar sim. Lembrando, então, que hoje nós temos alguns parceiros conosco aqui também, né? 601 Hubcast, que é esse estúdio que acá estamos, que tem toda essa estrutura aí que nos acompanha, que vocês veem toda semana, tá? Tem o nosso loungezinho ali, que vocês ainda não conhecem, mas vão conhecer em breve. Segue os caras nas redes sociais, @601 Hubcast, conhece um pouquinho do que eles têm a oferecer, qual é o trabalho que eles fazem, junto da gente e junto de quem quiser fazer o seu projeto, certo? Temos também a NBK, móveis para escritório, que são esses móveis hoje que estão aqui conosco também. Essa mesinha que está sempre com a gente, as cadeirinhas. Confortável, não? Sentiu bem? Muito bom. De boa? Guerrinha? Bom, tá aqui, tô quase dormindo já. Não, então vamos passar pro próximo. Top in House, móveis e projetos, que são os móveis top também, que tem no nosso lounge ali. Sofazinho, poltrona, como é que é o nome do armarinho ali, do café, aparador. Cara, top, realmente top o nome, tá? Como diz o nome. E temos também o Rodízio Burger, que é o primeiro Rodízio Burger de Porto Alegre. Esse é o primeiro. É o único. E é o melhor. Então é o melhor. Certo? Esses são os parceiros que estão com a gente hoje aí. E agora, Iurinha, aqui o nosso técnico do Sub-18, certo? E auxiliar do profissional das meninas. Show de bola, Iurinha. Queria começar te perguntando, que o Guerra deu uma deixa ali já, né? Tu é o filho do homem. Não tem como não falar disso, perguntar, né, cara? É inevitável. Não tem como, inevitável. Porra, isso como é que é pra ti ser o Iurinha, filho do Iura? Cara, é muito bom, assim, é bem gratificante, assim, porque eu não vi meu pai jogar, né? Não cheguei nem perto disso, né? Até Teu pai jogou de 77 a 81, não foi? É, algo assim. Aí depois ele teve um problema menos, 76, se não me engano. 76? Acho que um pouco menos, não tenho certeza, assim. E aí ele tava jogando futebol. Cara, e marcando bucha. E aí ele teve essa lesão, assim, né, no quadril, que teve que tirar ele do futebol muito cedo. É a mesma lesão que o Kahneman tem? Não. Eu não sei te dizer. Talvez. Porque mas é uma lesão no quadril também, Isso, né? É uma lesão. Ele tem uma lesão de cartilagem, né? Desgastou muito, fez um desgaste muito grande na cartilagem. Isso devido ao futebol. Isso, devido ao futebol e devido a uma pancada, né? Ele tomou uma pancada, se não me engano, foi em Grenal. De um colorado. Se não me engano. Ele tomou uma pancada num Grenal e aí ele não conseguia mais voltar. Hoje em dia ele usa uma prótese aqui no quadril que ajuda ele a viver normalmente a vida, assim. Essa prótese ele fez a cirurgia na época em que ele era jogador? Foi um dos motivos pelo qual ele parou? Isso. Ele fez logo na sequência, né? Não necessariamente enquanto ele tava jogando. E aí quando ele parou, ele decidiu parar pra fazer essa cirurgia, que depois, na época, a cirurgia foi muito bem feita mesmo, que até... Quando ele trocou a prótese, o pessoal elogiou a cirurgia que ele tinha feito há 20 anos atrás. Pois é. Então, só que ficava... Mas infelizmente tirou ele do Mundial, né? Exatamente. Tirou ele da bola e ele, na época ali, não conseguia mais, sentia muita dor. Então, pra ele ficou mais fácil parar e seguir a vida normalmente, sem nenhum problema, né? E essa questão da cirurgia não tinha a mesma tecnologia de hoje, né? Mas profissionais, como tu falou, já eram de alto nível já. Foi feito aqui mesmo? Isso, foi feito pelo médico do Grêmio, o Alarico, se não me engano, se não me falha a memória, é o nome do médico do Grêmio. Ele mesmo fez a cirurgia e foi assim, foi perfeito, assim, a prótese era pra durar 15 e durou 20 anos. Porra. De tão bem feito que foi. Caraca. E aí, há uns 5 anos atrás ele trocou, tá bem de novo, uma prótese mais moderna e tal.
E pra ele tá tranquilo, né? Mas ele deve ter sofrido muito de ter que parar de jogar futebol. Imagina, uma coisa cara. que o cara é apaixonado Em alta. em fazer, né, cara? ele... Em alta. Tanto que ele viveu no futebol, né? Ele saiu do Sim. futebol de jogar e ele continuou. Ele no virou meio. conselheiro do Grêmio por um tempo. Depois ele virou diretor dos ex-atletas do Grêmio, né? Que é o pessoal do Master do Grêmio, né? Que Sim. eles chamam. Então, ele era diretor, ele organizava os jogos, ele foi treinador da equipe. O showball também, quando teve na época o showball do Master, ele organizava. Então, ele sempre teve em torno do futebol. E aí, massa. alguns anos pra cá, ele conseguiu assumir a diretoria do futebol feminino. Pois eu ia dizer, E ele tá ainda junto. tá no meio, né? Trabalha Isso, contigo hoje. exatamente. Ele é o diretor da categoria, de toda a categoria, então tudo passa pelo homem. Que massa. Mas ele é apaixonado por futebol, né? Então, pra ele, a coisa mais importante do mundo é estar ali junto do Grêmio. Sim. E tu é auxiliar técnico do futebol profissional, né? Do masculino. Isso. Cara, como é que é o calendário Do feminino, né? feminino das gurias durante o ano? O que elas disputam de... Porque, tipo assim, é muito ruim, porque a gente... É ruim não ter acesso, né, cara? É. A gente não tem a notícia. A notícia não chega na gente, né? A gente tava falando Se a gente isso não até for antes. atrás da notícia pra saber sobre o futebol feminino, é muito pouco que chega de notícia pra gente do que as gurias estão disputando, o que elas estão Exatamente. ganhando, né? É. É muito triste isso. Então, como é que é o calendário do anual das gurias, assim? As meninas, esse ano, né? Falando desse ano, as meninas disputaram o brasileiro, Série A1, que é a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. São quantos clubes? São 16 equipes. Aham. Aí o formato passa as 8 melhores equipes. Todos contra todos em um turno vez. só. Aham, é Uma turno vez só, um turno só. Passa as 8 melhores equipes e aí mata, né? O primeiro contra o oitavo e assim por diante. Massa. Mata em 2 jogos, mata-mata, e aí vai se classificando até chegar à final. A gente disputou, nós classificamos em 7º esse ano, enfrentamos a segunda melhor equipe, que era o Palmeiras, que é uma das melhores equipes do Brasil. Fizemos um baita de um primeiro jogo, 2-1 aqui, em Gravataí, né? Onde é a nossa sede. Mas lá no Allianz Parque a gente não foi tão feliz, principalmente no segundo tempo. Nós tomamos o resultado nas costas depois. E aí a gente caiu fora. Mas o Palmeiras acabou sendo vice-campeão, né? Então, o tamanho do nível que era o Palmeiras que a gente enfrentou. E a gente tirou, na época, a invencibilidade do Palmeiras. A única equipe que tinha vencido Que o massa. Palmeiras no Campeonato Brasileiro Série A1 era nós. E a diferença de investimento... Sim, nem se compara, assim, que o Palmeiras investiu no futebol feminino e o Grêmio. Não que o Grêmio não invista, né? O Grêmio tá investido passo a passo, né? O Palmeiras deu um passo maior que a perna, acredito. E agora acabou a competição pra nós estamos disputando o Gauchão, que é o último torneio do ano, né? Um torneio com nível, infelizmente, não é tão alto, e que sempre acaba dando em Grenal. Que é o Grenal. Aqui no Sul, quantos clubes tem futebol feminino? Esse ano teve 8 equipes, 2 grupos de 4. E aí o Grêmio se classificou em primeiro do grupo, o Inter se classificou lá em primeiro do seu grupo. Semifinal, e passou os 2 melhores de cada grupo, semifinal. O Grêmio passou pela semifinal, o Inter também, e agora é tudo Grenal. Grenal dia 5 Isso. de dezembro, né? Exatamente. No estádio do Cruzeirinho. Vamos socar elas lá, velho. E corre o risco também de ter o Grenal também na outra categoria, né? Isso. A gente vai começar o Gauchão Sub-18 esse final de semana agora. Gauchão Sub-17, podendo ter umas meninas Sub-18, né? E a tendência do campeonato é que seja um Grenal na final, né? Se o Grêmio Só Inter... 2 Grenalzinhos, cara. É. E- Cara, esse formato de ser um turno só é por falta de espaço ou, tipo assim, ainda as gurias ainda tem que ir por físico, por preparação física? Pra ser bem sério, assim, eu realmente não sei te responder, porque eu acredito e vários clubes pedem pra CBF, né, que seja 2 turnos, né, que seja um campeonato... Porque não tem, né? Exatamente. Por que não Tem lógica, ser na igual, verdade. né, cara? Exatamente. Não Já tem- começa a diferença aí. É, né? cara, Já porque... começa a diferença aí. Tem poucas equipes, então não são nem 20 equipes, são 16. Então tem jogos a menos sempre. Então faz 2 turnos, sabe? Tenta dar essa visibilidade, Claro. dar mais rodagem, porque querendo ou não, todo mundo vai jogar 15 jogos. As 8 melhores jogam pelo menos mais 2. O resto não. O resto Sim. acaba o ano. Aham. Então jogou 15 jogos, se eu não cair e eu não subi e não fiquei entre os 8, eu fiquei no meio da tabela, Acabou. eu simplesmente acabou o meu Seria ano. bom pra todo mundo, né? É, e aí, tipo Exatamente. assim, perde o ritmo de estar jogando, de estar em Exatamente. campeonato, de estar disputando, né, cara? E aí, isso é uma coisa que a gente cobra muito da CBF. A CBF tá tentando cada vez, e isso é uma coisa que a gente cobra, mas também tem que elogiar a CBF nesse sentido, que tá tentando, assim, tá tentando se organizar, tá tentando... Já foi bem pior. Imagina. Já foi muito pior o campeonato. Hoje o campeonato é muito mais organizado.
E tá tentando, todo ano indo atrás de investimento, indo atrás de patrocinadores para justamente aumentar essa carga de jogos, assim. Querendo ou não, de uns anos pra cá, por mais que a gente tenha dito que é difícil de ter a divulgação, tá difícil, é bem difícil, mas melhorou, não, antes não tinha. Exatamente. Agora, Mas se a os gente procurar um os pouco, jogos tem. passam onde, cara? Eles passam no Eleven, né, que é o da CBF, que é vinculado à CBF TV. Então, que nem... Mas é um canal fechado? Não, é um aplicativo. Ah, é um É um aplicativo. Tá, e o que falta pra ser passado na canal aberto, cara? Olha, o que falta pras pessoas? eu acho Porque, que... tipo assim, porra, tu olha a seleção brasileira, pô, olha a história da Marta, da Formiguinha, Foda. essas gurias, entende? As gurias são muito As foda. gurias jogam pra caralho, velho. Exatamente. Nós temos o atleta. Então, o que falta pra Sim. gente poder ter acesso ao futebol feminino, pra gente poder assistir um jogo do E a gente entende? Do nosso escuta clube, cara? as pessoas dizendo, não tem como ver, não sei. Mas não tem porque não dão oportunidade. Cara, Não porque, bota. tipo E quanta assim, guria joga melhor que um cara? Os se dedica patrocinadores mais. são os mesmos do profissional? Do clube? Do clube, sim. A gente, dependendo de algum patrocinador ou outro que fica só no masculino, mas geralmente, e a maioria hoje em dia, todos que patrocinam Abraçam o masculino junto, abraçam junto o feminino. Isso no Grêmio e no Inter. Isso é uma coisa que o Grêmio e o Inter tem vinculado. Teve uns anos atrás que a gente tinha outro patrocinador que entrou no Grêmio e no Inter masculino e feminino. Então, Que legal. eles tentam, só que ainda assim é pouco, né? A gente vê em outros Cota clubes... de TV não tem, então, no caso, né? Não. Não É isso que eu tem. digo. Mas é que a hora que chegar vai dar o estouro. né? Eu digo assim, o salário das gurias também não deve ser nem comparado, né? Não chega nem perto. Olha que absurdo, né, cara? E será que não é um pouco de medo? 2021, cara. Por que as gurias têm que ganhar menos que os caras, velho? A gente ganha muito menos que os caras. E a dedicação, Porra, velho. às vezes, muito maior, né? Não, muito maior, porque, tipo assim, até pela falta de campeonatos que das gurias Sim. estão disputando, imagina o quanto tempo elas têm que ficar treinando e Não, e que nem nós estávamos falando ali fora, que o Irinha comentou, tem meninas ali que o que nós já tínhamos comentado, são gremistas. Aham. Nasceram gremistas desde pequenininho, o sonho delas era estar jogando futebol, tá recebendo por aquilo, estão fazendo isso. Cara, por que tão pouco? Porque... Saca? Com certeza elas dão a vida ali, isso eu tenho certeza. Com certeza. Não conheço a rotina lá dentro, até a gente gostaria de conhecer mais, né? Mas eu tenho certeza que elas se dedicam pra Que caramba, data cara. começa o Campeonato Brasileiro pras gurias? O ano que vem vai começar em março. Esse ano porque foi tudo meio bagunçado por causa da esse Covid, ano, né? Esse ano acabou o Brasileiro, o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras. O Campeonato Brasileiro começa se não me engano, dia 13 de março. Início de março, não vou mentir pra vocês. Início Mas de março ele começa Brasileiro. aparelho junto com o masculino? Não. Não sei que dia começa o masculino. Eu acho que vai começar em Eu não tô por fora. Gauchão. O calendário solto. Saiu essa semana o calendário do feminino. eu quero dar O uma calendário olhada. do feminino, todo ele, de base, calendário todo, tá ali, já tá pronto. Saiu em março que a gente vai iniciar. E a preparação pra esse campeonato mais começa quando? A gente começa já de agora? Em janeiro já. A gente vai entrar em férias logo após, se Deus quiser, o título, né? Sim. Amém. Logo após do Gauchão, a gente vai entrar em férias. E aí, logo em janeiro, nós já estamos de volta pra março. Nós já tá voando. Pauleira, Já. né? Quanto tempo é de férias? 30 dias. Né? 30 dias. Tá né? mais do que bom. E o Gauchão, ele começa depois, quando acaba o Brasileiro. Isso. Os estaduais, todos os estaduais no Brasil inteiro é inverso do masculino. Inverso né? do masculino. Todos os estaduais, tanto paulista, tanto mineiro, sempre é pós o Campeonato Brasileiro. E caso que se mudasse pra 2 turnos, o futebol teria que mudar o Gauchão também, né? Pra não pegar tudo junto, o Brasileiro e o Gauchão. É que envolve muita coisa, né? Pra pensar envolve- friamente assim, envolve muita coisa. Muita coisa. Se a gente parar pra pensar, envolve árbitro, quantos árbitros Sim. tem que apitar, porque árbitro que apita o nosso jogo é o mesmo que apita um jogo do interior aqui, da O VAR série da também divisão. tem, né? Só na semifinal e final. No resto... Aproveitando até que tu falou de estranho, VAR. é diferente, cara. É diferente, né? É muito estranho. Que tu falou de VAR, não, que tu falou de árbitro. Como é que tá a questão dos árbitros no futebol feminino? Tá sendo legal, não tá? Porque a gente tá vivendo no masculino. Tá bem difícil. Os caras estão dificultando no Brasil, né? Sim, Tá sim. difícil a coisa. Como é que tá pra nós, o feminino? O que a gente tem de dificuldade no feminino, infelizmente, é que assim, o futebol feminino é como se fosse uma escola pros árbitros, né? Então, o árbitro novo, o árbitro que ainda não tem muita bagagem, o árbitro... Mas tem os árbitros femininos, as mulheres também, né? Sim. Tem muita árbitra mulher que tá vindo numa safra boa, principalmente bandeirinha, vem bastante mulheres bandeiras e muito boas, diga-se de passagem. Mas acaba que acontece isso às vezes, sabe? O árbitro que ainda não tem muita experiência, que não é tão rodado, vai apitar como se fosse uma iniciação o feminino. E acaba que, pela falta de experiência, ele acaba errando em alguns critérios, mas é coisas que, infelizmente, a gente já parte, tá... né? Isso, faz parte da bola, assim, né? Mas até pelas meninas serem profissionais, era mais fácil botar esses árbitros em jogos de sub-20, né, cara? Claro.
E botar os Exato. caras bons mesmo, os profissionais, junto com os profissionais, né? No brasileiro, a gente pegou árbitro bom. Árbitro que apitou Série A do brasileiro. Mas, assim, 2, 3 jogos no máximo, assim. O resto tudo foram árbitros que são daqui a pouco quartos árbitros. Ontem o árbitro do jogo do Grêmio, o quarto árbitro do jogo do Grêmio era o Jonathan. O Jonathan apita os nossos jogos. O Jonathan é um baita de um árbitro, mas ele apita os jogos femininos porque ele não apita o masculino ainda, né? Ele não pegou esse nível pra apitar. Então é mais ou menos por aí. E quando é pelas finais, semifinais e finais é a mesma coisa ou daí já é um árbitro um pouco mais experiente? Não, daí já é um árbitro mais experiente. Aí já quando já pega a semifinal, até porque tem clássico, né? Então a CBF evita qualquer atrito também, né? Então bota árbitro. Tipo, esse ano quem apitou as 2 finais foi a Edna. Não, desculpa. A final, o segundo jogo da final foi a Edna, que é FIFA, né? Então ela teve que apitar porque, né, jogo sério. Cara, até a gente queria aproveitar e abrir espaço aqui, se um dia as gurias quiserem vir aqui bater um papo com a gente, cara, elas vão ser muito bem-vindas, porque a gente quer dar esse espaço pro futebol feminino, porque eu acho que é muito... Olha, quanta pergunta básica a gente tá fazendo aqui de que a gente não sabia, entende? É verdade. Porque não chega na gente, cara. Que não então, chega. É importante. Onde é feita a peneira dessas meninas? Onde elas saem? Vocês buscam no interior? Vocês buscam em Porto Alegre? Vocês buscam em outros países? Porque eu sei que tem a zagueira foi convocada para a seleção uruguaia, né? Isso. Então essas meninas, elas vêm de fora. Como é que elas encontram o Grêmio? O Grêmio encontra elas ou elas encontram o Grêmio ainda? Hoje em dia, o futebol feminino, principalmente dessas grandes equipes, as equipes de maior nome, os clubes que encontram os atletas, né? O feminino, a gente não faz mais peneira para categoria adulta. Então a gente só tem, hoje em dia no clube, nós só temos meninas contratadas pelo Grêmio, que estavam em outras equipes, que estavam disputando o Campeonato Brasileiro Série A1 de nível alto, e aí o Grêmio vai atrás desses nomes. Mas isso de caso assim, tipo, do Palmeiras, isso, vocês exatamente. Vão catando a gente vai indo atrás das meninas, e aí a gente vai fazendo a oferta para as meninas poderem estar aqui com a gente. Mas a peneira não tem mais? Isso, a peneira pro adulto a gente não faz mais. Porque para nós não valia a pena. A gente fazia uma peneira para 300, 500 meninas e o nível é muito baixo, assim. Porque a gente não tem... principalmente vocês do público em geral que não conhece o futebol feminino, não sabe a noção do nível, assim. Sim. Qualquer menina que joga a bola na praça, ela é boa jogadora pra praça, não pro Grêmio. Sim. Entendeu? Então são coisas diferentes. Então a gente abriu peneira pra 500 meninas e a gente tirou uma menina, que hoje nem no clube tá mais. Então isso é muito cansativo. Então o Grêmio chega a fazer peneira pras categorias mais novas, né? Lá no Cristal, com a menina sub-16, a cada 3, 4 meses eles fazem uma peneirinha curta, que daí consegue pegar meninas mais jovens. Então uma menina jovem que tem um pouco de talento, trabalha ela pra daqui a uns anos chegar no adulto. Então é assim que a gente mas faz. daí qual seria o melhor caminho, tipo, essas meninas que jogam na praça, que querem se tornar profissionais um dia, qual o melhor caminho pra elas chegarem? Porque, tipo, se já não existe a peneira pra fazer a seleção e de repente treinar essas meninas pra que elas se tornem boas jogadoras, qual é o caminho que elas devem percorrer pra poder chegar num clube como o Grêmio, como o Inter? O que a gente sempre indica, né? Para as meninas de um pouco mais de idade, assim, de 20 anos, de 22 anos, que nos procuram. A gente sempre indica para tentar entrar numa equipe menor. Um gauchão. Tentem disputar campeonatos bons. Sim. Né? Porque um torneio de salão, um torneiozinho de 7, é legal. Tem visibilidade, a gente enxerga, a gente tá sempre de olho nesses jogos. Só que fica distante, o nível é muito distante, então o clube acaba que fica um pé atrás. Sim. Então a gente sempre indica que vá atrás de clubes um pouco menores, de menor expressão, clubes no interior do Rio Grande do Sul, ou clubes de Santa Catarina, que não são tão fortes, né, ainda na modalidade, para dali elas crescerem. E aí, quando crescem nessas equipes, e a gente consegue estar sempre de olho nelas, a gente vai atrás depois, Mas né? até para chegar nesses times de interior, como é que elas fazem? Existe a tal peneira ainda? Isso, existe. Para essas equipes, algumas equipes de Santa Catarina, principalmente, tem umas 4 equipes mais fortes, assim, elas fazem peneiras para qualquer idade, assim. Então tem que ir atrás. Eu acho que é aquilo que eu sempre falo, tem que correr atrás do teu sonho. Sim. Infelizmente, no Grêmio, assim, de supetão é muito difícil. No Grêmio e no Inter, né? Nem falando do Grêmio, só do Grêmio. Como deve ser nos outros clubes também, Palmeiras. Exatamente. Time tão grande assim, gente, o nível é muito alto. Muito, muito alto. É sem comparação. A gente não basta tu olhar um jogo, né? Se a gente entrar ali, a gente não toca na bola. É mais ou menos assim. Que loucura. Então, então a gente sempre fala, procura outras equipes menores, tenta ganhar seu espaço na equipe menor, tenta disputar torneios
que a gente consiga ver, e aí sim, se a gente vai estar sempre de olho, vai estar sempre E a cuidando. preparação dessas meninas, cara, como é que é no dia a dia a preparação delas? Começa de manhã, começa à tarde, é o dia inteiro, não é? Meio turno? Como A que funciona? gente, nós temos a estrutura do Vieirão lá, né, que é o antigo estádio do Cerâmica, só pro futebol feminino. Na Gravataí. Então, isso, que é onde elas se alojam, né, então elas eu moram ia lá. perguntar, as meninas moram lá Isso, elas moram lá no CT, tanto a categoria sub-18, que é a categoria que eu treino, quanto a equipe adulta. Todo mundo mora lá no legal. CT. E a rotina para nós, principalmente da comissão, é treino o dia inteiro, assim. Elas acordam de manhã, uma das categorias treina de manhã, a outra treina à tarde, até para não conflitar tempo e espaço de campo. E aí a gente fica o dia inteiro dando treino. As meninas treinam de manhã, elas têm todas as refeições do dia lá no clube, então o clube disponibiliza isso para elas. Temos academia, então qualquer menina que queira fazer um reforço ou algo a mais, a gente tem o suporte para elas, para dar para elas. E é sempre assim, O suporte é o mesmo, né? Tipo assim, médico, nutricionista, Isso, todo o exatamente, suporte do exatamente. masculino tem pras meninas Isso, também, né? O clube vai faltar em alguma coisa ou outra, que é normal, até porque a categoria de futebol feminino no A clube demanda é muito... também é Isso, outra, né? a gente tá com... É muito novo, né? A gente tá desde 2017, se tu pensar, futebol masculino quantos anos existe, e o feminino não. Então, é muito novo, mas o Grêmio tá sempre... tá faltando isso, o Grêmio tá indo atrás. Tá faltando aquilo, o Grêmio vai atrás. Que legal, A cara. gente vai estar sempre indo atrás pra dar o melhor pra elas. Isso é um grande avanço, né? É um grande avanço. importante, cara. E como é que a gente faz se a gente quiser assistir um jogo pessoalmente, no estádio? Como é que funciona? A gente tem essa possibilidade, não tem? Como é que faz pra chegar até as gurias pra ver o jogo? Hoje, como a gente usa a estrutura do Vieirão, né, a estrutura do estádio, a gente faz os nossos jogos lá. Então, toda vez que a gente tem jogo, a gente abre pra torcida, tá? Pra público quando pode, né? Quando deu essa pandemia, a gente teve que parar. Quando a gente pôde abrir pro público, a gente sempre abriu. E aí a gente nunca cobrou ingresso. A gente sempre fez 1 quilo de alimento. E onde é que a gente vê a divulgação pra saber que tem esses jogos, né? A gente vê no site do clube, o Grêmio divulga muita coisa no site do futebol feminino e nas redes sociais do clube, assim. Ali grêmio.net? Isso, no Grêmio.net sai bastante coisa e o Grêmio várias vezes posta no Instagram, no Twitter sobre o jogo. E aí é só ir lá, só entregar 1 quilo de alimentos, ganha o teu ingresso e vai poder ver o nosso jogo. Pô, vamos legal, começar a assistir mais jogos das Sou gurias. parceiraço. Aliás, desde o ano, antes de começar a pandemia, a gente já tava com essa ideia, né? Faz tempo. E existe o profissional, o olheiro, como existe no masculino. Existe o olheiro que vai catar essas meninas aí. Hoje- Ou mais indicação de quem vocês recebem. Tem uma guria aqui que joga pra caramba. Hoje é bastante por indicação, assim, né? O Grêmio tá tentando melhorar muito nisso, a gente tem analista, né? Analista de Porque como tu desempenho falou que assim, cuida isso. para as gurias que vão começar no interior, então de repente se não tem um cara que vai até lá do clube, tem que ter alguém de lá que Isso, pelo menos diga, exatamente. aqui tem uma guria que se destaca A pra gente, caramba. a gente tem alguns nomes de pessoas vinculadas ao futebol feminino que nos ajudam nesse sentido. A gente gosta muito de manter o contato com as conveniadas do Grêmio, né? Que é as conveniadas por todo o Brasil, o Grêmio Sim. tem. E para justamente quando essas pessoas que têm a nossa confiança, né? Que a gente sabe que ele sabe que o nível é alto. Ele sabe o nível que a gente procura. Quando ele indica, a gente sabe, Já sabe que é então coisa quer boa. dizer que vai vir uma coisa boa. Daqui a pouco vamos trazer a menina, principalmente se ela for jovem, é claro. Vamos trazer a menina daqui a pouco uma semana que ia treinar no grupo, na sub-18 ali, pra ver como é que ela vai sair. Daqui a pouco a gente acha uma pérola ali que a gente não pode perder, né? Então a gente nunca vai negar, é óbvio. Mas o nível é mais sempre melhor. E as gurias têm essa questão de empresário também, que nem o masculino tem? Sim, Do empresário levar pro clube. Cresceu bastante, assim, o futebol feminino. Hoje em dia, basicamente todos os atletas de futebol feminino têm empresário. Cresceu muito, assim. E conforme vai andando o ano, os valores vão ser aumentados, né? Sim. Estão sendo cada ano... Estão sendo bem estão sendo bem valorizadas as meninas, né? Em todos os clubes do Brasil. No Grêmio não vai ser diferente. Então os empresários também estão de olho, né? Eles Sim. não querem perder a porcentagem deles. E essa questão do empresário, eles acham, que nem o tipo olheiro, assim, eles acham as meninas ou o clube, ele Não. tá no empresário é do clube, o empresário enxerga? Eles acham as meninas, né? A gente nunca indica nenhum empresário para nenhuma atleta. A gente sempre... Toda vez até algumas meninas que não têm nos falam, como é que é a situação de empresário? A gente sempre fala, se tu tiver empresário, a gente negocia com ele. Se tu não tiver, a gente negocia contigo. Né? São Sim. coisas... Quem vai ser o teu empresário, para nós, indifere. É diferente. Indifere para nós e por aí vai se crescendo, assim. Tá? Essa questão de empresário
o pessoal tá tomando conta, assim, do futebol feminino. Legal, cara. Agora, recentemente, teve a Copa Nike, né? Exatamente. É a Copinha que chama isso? Isso. Na verdade, é Nike Premier Cup, né? Nike o nome Premier. daí chamado de Copa Nike, que é mais E bonito. nós ficamos em terceiro, né? Ficamos em contra terceiro, times né? grandes. Exatamente. Times grandes. Foi contra o Corinthians, é isso? Isso. E Terceiro como é lugar. que foi os outros? Quem foi o... A gente foi disputar a Copa Nike a Sub-18, né, do Grêmio, que é a categoria de base. A gente só tem um ano de categoria. Fechou um ano agora em novembro. E aí a gente foi pela primeira vez... É só essa categoria. As duas categorias tem, a profissional e a gente tem a Sub-16, que é a mais nova que nós, e Sub-14, mas é lá no Cristal, nas escolinhas. Entendi. Aí é lá as escolinhas que comandam, a gente tem total contato com eles sempre. Hoje até fizemos um jogo entre a Sub-16 e a Sub-18 para poder justamente olhar as meninas mais jovens. Sim. Mas é feito lá, então as meninas da 18 e da 20 é o que a gente mais... Então são 18 três e da adulto. categorias e a profissional, é isso? Isso, exatamente. E aí a gente foi pra essa Copa... A gente foi convidado pra Copa Nike. A gente foi com uma equipe com bastante qualidade. A gente sabia do nível que ia ser. Só tinha 8 equipes e as 8 melhores... Basicamente as 8 melhores equipes do Brasil, assim. Um nível muito altíssimo. Aí a gente conseguiu competir muito bem. A gente ficou bem feliz com a competição. Já jogamos contra o Flamengo, empatamos na primeira rodada. Na segunda rodada nós... empatamos de novo contra o Vasco. As duas rodadas a gente poderia ter ido... A gente chegou a... Contra o Flamengo chegamos a estar na frente, né? Então a gente fez 2 bons jogos, a gente poderia até ter vencido os jogos. E aí enfrentamos o Corinthians na última rodada, vencemos o Corinthians, se classificamos. Pegamos o São Paulo na semifinal, que hoje, pra mim, é uma das melhores categorias melhores equipes da categoria de base. Hoje é o São Paulo, pela estrutura que o São Paulo vem tendo. Perdemos pro São Paulo, a gente foi enfrentar no terceiro lugar o Corinthians e aí vencemos o Corinthians. Sim. Então a gente saiu de um campeonato que é a primeira vez que a gente foi participar. Saímos quase... a gente só perdeu um jogo e foi pro campeão. Então, isso é uma leitura muito boa que a gente tá tendo. A gente vai querer mais. Claro, porque sempre. o Grêmio quer tá disputando. O Grêmio não tá pra seio. Mas é uma evolução gigantesca. E tu vê o nível dos times, parabéns. né? Não é time sem nome. É Flamengo, é Vasco, é Corinthians, São Paulo, Grêmio. Quantas gurias são que formam a equipe total de profissionais? Assim, quantas jogadoras tem ali? Do adulto, as duas categorias têm cerca de 30 atletas. 30 atletas do adulto, 30 atletas na Sub-18, mais ou menos. Assim. E o futebol profissional é uma técnica também, que é a Paty, né? Isso, a treinadora. Como é que é trabalhar com ela? Cara, é sensacional, assim, porque a Paty foi jogadora, né? A Paty é ex-atleta de futebol, então ela tem muito conhecimento, entende muito bem... e entende as meninas, né? Às vezes, pra nós, homens, é um pouco diferente pra algumas situações. Eu ia falar, é melhor pras meninas ter uma mulher ali que entende qual é a linguagem delas, né? Então, ter a Paty pra nós foi muito bom, assim, quando a Paty voltou e assumiu, e desde então a gente tá fazendo um trabalho muito bom com ela. A Paty sempre foi uma mulher muito aberta pra conversa, a gente sempre debateu bastante. Ela é mais velha que eu, ela é mais velha, não bem mais velha, né? Pra não deixar a Paty mal. Mas ela é mais velha que eu, bem mais experiente que eu, mas tá sempre me ouvindo também. É uma troca muito legal. Na 18 ela me auxilia várias vezes, cara. Comenta comigo, fala comigo pra gente adquirir essa experiência juntos, assim. Isso é importante, né? Tem alguma proibição de uma técnica mulher treinar um time profissional masculino? Não. Olha, não. Não tem nenhuma proibição, Parece que sim, mas não... Por que não, né, cara? Bom, eu tenho minha opinião que eu não vou externá-la, mas eu acho que é preconceito, velho. Claro que é. Preconceito, porque tem muita gente que tem muita capacidade, velho. Olha que ela tá, um exemplo, né, da parte que é da nossa. Olha o que ela tá fazendo com o time. É com relação a tudo isso que eu falei, tipo, assim, o salário é diferente, o campeonato é diferente. Por quê, velho? Não sei. E é 2021, né? 2021, cara. Não tem TV aberta pra passar o jogo das gurias, cara. E tem mais alguma feminina, digo, na equipe, auxiliar técnica? A gente tem a Sol, que é preparadora de goleiras, e nosso departamento médico é todo de mulheres, né? A Letícia é a físio, a Juliana é a doutora, a Karen é a massagista. Então, todas elas são mulheres. E na 18, a nossa preparadora de goleiras, a Fernanda, também é mulher. Cara, isso eu não sabia. Olha que legal. Quanta gente tem, cara. É um universo. A gente acaba vivendo num mundo que é uma bolha, né? É até falta de conhecimento. A gente tem que estudar mais. Pra estudar mais, a gente precisa de mais oportunidades. Que chegue mais pra gente. Falta de acesso a essas notícias, a essas, né? Porque a gente recebe muito, tipo assim, se a gente pegar os seguidores aqui do TikTok, a gente ali, do Isso é da página, do Isso é Grenal, é 93% de masculino e 7% que é o público feminino que acompanha, entende? Então isso é que falta, esse acesso para que a mulher consiga
E o acesso talvez das duas partes, né? Porque do clube liberar, como aconteceu contigo, que a gente agradece bastante por ter vindo aí conversar com a gente, liberar as meninas, enfim, e das pessoas quererem consumir e entregar esse produto, né, cara? Não, porque tem jogos muito bons das gurias, cara. Tu assiste uns jogos assim, tu diz, caraca, velho, por que eu não assisti esse jogo antes, meu? E a gente assiste um dos masculinos e vê, por que eu tô assistindo? Exatamente. Assim. Exatamente, cara. Impressionante, cara. Eu não sei como é que é, porque, claro, como a gente falou, a gente acompanha muito, queremos acompanhar mais. Mas esses clubes grandes, por exemplo, nosso aqui, o Grêmio, o Inter, Juventude tem alguma coisa de futebol feminino? É bem novo, né? O Juventude, como subiu esse ano, teve que montar o feminino, então é uma equipe muito jovem. Montou muito jovem. Isso. Eu ia perguntar como é que era essa desigualdade entre os grandes, mas deve ser o mesmo nível, então. Esses dois grandes a gente tem bastante dificuldade no Campeonato Gaúcho, assim, por causa disso. A gente tem a melhor equipe do interior é o Brasil de Farroupilha, né? Que já vinha de... Quantos clubes tu falou que são? São 8. 8 do Campeonato Gaúcho. Isso. O Brasil de Farroupilha é a melhor equipe do interior. Provavelmente agora deve se sagrar campeão do interior agora e ganhar uma vaga na Série A2. Então, que legal, cara. O Brasil não tem Série B ainda, né? O A2 seria. Isso, é o A2. O brasileiro é a Série A1, Série A2 e o ano que vem vai ter Série A3. Tá, mas pra eles começarem, eles começam em qual categoria? Pra tu conseguir ir pra uma competição nacional, tu tem que ser campeão do seu estado. Como campeão do seu estado, geralmente é uma equipe grande, Sim. vai pro campeão do interior. Então o Brasil, esse ano, por exemplo, o Brasil disputou o Brasileiro Série A2. Porque o ano passado tinha sido a terceira melhor equipe do Campeonato Gaúcho, né? Porque a primeira foi o Inter e o segundo, infelizmente, foi o Grêmio, né? E aí, como eles foram o melhor do interior, ganharam vaga. E só assim, então tu tem que ir bem no teu estadual pra tu conseguir vaga no nacional. E aí do nacional tu tentar subindo ano após ano. O Grêmio fez isso, né? O Grêmio e Inter, né? O Grêmio e Inter ganharam o gauchão, respectivamente, nos seus anos. Entraram na Série A2 e aí depois subiram de novo. A gente não tem outras competições, sem ser gauchão e brasileiro? O ano que vem vai ter a Supercopa, que são as 8 melhores equipes do Brasil, só que as 8 melhores equipes meio regionalizadas. Então, a melhor equipe do Rio Grande do Sul, a melhor equipe de Santa Catarina. Seria uma Copa do Brasil. Isso, como se fosse, são 8 equipes, e aí eu não, pra ser sincero, eu não sei como é que funciona o tabelamento ali. A gente chegar a ter uma Libertadores, rola. A Libertadores, as duas melhores equipes se classificam pra Libertadores, né? Que aconteceu agora, né? A Libertadores feminina acabou domingo com o Corinthians se sagrando campeão. Então, os clubes estão tentando. A CBF também. Esse ano já abrir a Série A3 é bastante coisa. É mais time tendo oportunidade de jogar um campeonato de nível bom. Então, essas coisas estão indo devagar. Tomara que aconteça. Mas por que tu acha, assim, tu que tá mais dentro lá, que tem essa dificuldade tão grande, assim? Questão mais política, questão mais, não, entre aspas, não vender tanto, de repente, na cabeça deles, enfim. Eu acho que essa questão política, acho que envolve, sim, daqui a pouco um preconceito também pode acontecer, em várias áreas, né, do futebol feminino, infelizmente. E tem um pouco de investimento também, né? O patrocinador do Campeonato Brasileiro, que é o patrocinador da CBF feminina, né? Que a gente brinca, é a New Energy. E ela chegou agora. Foi no final de agosto, se não me engano. Então, não é nem o mesmo patrocínio do masculino. Sim. Então, falta esse investimento. Falta as empresas patrocinarem o campeonato. Quanto mais campeonatos e mais dinheiro entrar, a CBF vai se organizar cada vez mais para tá disponibilizando. Mas então tem empresas que patrocinam só o masculino e não abraçam o feminino junto. No Brasil, sim. Mas tem patrocinadores que abraçam os dois? Sim, ou não? Tem. Eu não vou te dizer porque eu Sim, claro. de cabeça eu não vou lembrar. Mas, por exemplo, o nome do Brasileirão masculino é Brasileirão Açaí, né? Se não me engano. O nome oficial, por causa que o patrocinador oficial, o Master, é o Açaí. Sim. O do masculino, do feminino é o New Energy, porque o Açaí não patrocina. Entendi. Então é diferente, assim, algumas coisas são diferentes. Então, gurizada, ó, pra vocês que estão nos assistindo aí, ó, vamos patrocinar, gente, vamos fazer isso aí, vamos crescer, oportunidade. Cara. E oportunidade pro nosso estado, né, cara? Exatamente. Não é só pro clube, é pro estado, é pras gurias, é pra gente... É gremista, vamos levantar a marca do Grêmio, cara. É pra todo mundo, é paixão, velho. A gente tem que levantar. Qual é a média de idade das meninas, meu? Do profissional. Do profissional, a média tá em 27, se não me engano. Temos algumas experientes, nós temos algumas novas que vieram da base, vieram da categoria 18, então a gente tem uma mescla muito boa, assim. E qual é o máximo de idade que vai? A nossa atleta mais velha, se não me engano, tem 35. Pô, que é campeã, que é medalhista olímpica. Que legal, cara. Olha, quanta coisa, cara. Isso aí.
pode falar o nome dela ou não? Andréia Rosa. Andréia, parabéns pra Andréia, né? Parabéns. Medalhista olímpica. Legal. E tá ali com a gente. Que bacana isso aí, né, cara? O que eu fico abismado, né, que é que assim, ó, todo o enredo que a gente tá falando aqui, quanta coisa a gente não sabe? Quase tudo. Quase tudo. Quase tudo. E tudo que tu tá nos trazendo, entre aspas, é novidade, cara. A gente sabe um pouquinho que a gente pesquisa aqui, vê ali, vê lá. Mas, cara, vamos fazer rodar, velho. Tô encasquetado com isso aí agora. Vamos fazer rodar, pô. Pra nós é muito bom, porque é que nem eu tava conversando contigo ali antes, né? O futebol feminino, ele precisa de visibilidade. Claro. E a visibilidade é de todos os meios. Todos os meios. Seja internet, TikTok, Instagram, TV aberta, TV fechada, precisa ser vendido o futebol feminino. Claro. Senão não vai sair do lugar. O futebol feminino tem jogos bons, tem público que vê jogo. Esse ano, uma das maiores audiências da Band que transmitiu o Campeonato Brasileiro foi de um jogo do feminino. Então, tem. Teve audiência. Teve muita audiência. Então, um dos maiores picos de audiência foi do jogo do futebol feminino. Então, precisa ser vendido e não é pra ser falado em um dia. Não pode ser falado em 15 minutos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem pessoa, é uma curiosidade mesmo, tá? Existe repórteres amadores, repórteres, enfim, que seja que faça algum tipo de transmissão em dia de jogos? É possível fazer isso? Tem a rádio, se não me engano, tá? É a Rádio Galera. E ela faz a transmissão dos jogos femininos pela rádio. E aí a FGF que faz a transmissão pelo seu canal do YouTube, né? Então todo mundo pode acompanhar. Então quem não consegue ir no estádio, liga no YouTube lá, dá uma confere e vai conseguir assistir todo o jogo. Porque até isso poderia... É um outro mercado que poderia se abrir, né? De radialistas mulheres. Claro. Exatamente. Né? Que pudesse fazer a transmissão do jogo. Porque, tipo assim, na Rádio Gaúcha tu não escuta, nenhuma rádio. Não. Nem na Band, nenhuma rádio. Na Rádio Granal, nada, nenhuma rádio. Tu escuta os jogos... Eu acho que é mais na internet, né? Uma transmissão do jogo. Então, por que não já para abrir esse leque também de uma radialista, de uma, né, de uma comentarista? Exatamente. Porque que nem a gente comentou, né? A competência vai da pessoa, não do gênero da pessoa. Então a gente precisa que seja falado. Não é 5 minutos, não é... Sim. Não, é uma matéria todo dia. Ou uma matéria a cada 2, 3 dias sobre o futebol feminino. Que nem é o futebol masculino. Exatamente. Né? Que não adianta, é um produto, né? Hoje tu abre o celular que a notícia de futebol masculino é a rodo, né? Exatamente. Cara, a respeito do estádio lá que tu comentou, o do Grêmio profissional, é só aquela sede lá, as meninas moram lá, como tu comentou. É só aquele estádio? Nós temos algum outro estádio em algum local? Ali, por exemplo, tu comentou do Cristal, mas daí o Cristal é só pros menores? Como é que funciona? Isso, a gente tem a nossa categoria adulta e a 18 trabalham ali sempre, né? Quando há alguma dificuldade, vai trocar o campo, ou choveu demais, o campo alagou, o campo tá em manutenção, a gente vai para Eldorado, às vezes até jogar em Eldorado, a gente fez alguns jogos em Eldorado, o clube disponibiliza isso para nós. E até às vezes no Cristal, treinar no Cristal, né? Porque como a gente tem um diálogo muito bom com o pessoal de lá, a gente consegue estar sempre fazendo essa troca. E aí a gente de vez em quando tá treinando nesses lugares assim, claro que a maioria dos nossos treinos é feito no Vieirão, até porque é a nossa casa, né? Sim. É só, e o clube, o Grêmio é a única equipe no Brasil a ter uma estrutura somente para o feminino. Então aquilo ali é só do feminino, não é ninguém mais usa aquilo ali. Então se uma categoria masculina nos liga, eles pedem para usar o campo. Então, porque a estrutura é nossa, o Grêmio alugou aquilo ali para o feminino. E é uma estrutura bacana, né? Eu lembro na época que era do time de Gravataí lá, o qual eu não lembro o nome. Estrutura boa, velho. Campão, sim, continua bem. Isso, é um campo muito bom. Tem academia, ou seja, a gente pode fazer trabalhos, né, de força e parte física lá também. Tem o alojamento, que elas podem dormir lá e elas não gastam com nenhum tipo de transporte, né? Porque nas outras equipes acontecem isso. Então, a estrutura é, assim, é uma das melhores do Brasil, assim. Cara, e como é que as meninas fazem pra se divertir, fora o futebol? Elas têm esse acesso, elas podem sair, sim, podem fazer... Isso, a gente... Dia de folga, as meninas do adulto, elas são livres, né? Então, a gente tem horários ali pra respeitar o alojamento, até por questão de civilidade, né? Questão de respeito entre elas, né? Pra ninguém... fugir pra fazer uma bagunça, algo sim, muito grande ali dentro. Sim, porque de repente tem uma que tá querendo descansar e a outra que é azoeirada. Exatamente. Então elas são livres, assim, elas são livres pra ir e vir ali no CT, se quiser, não vou nem dormir, eu moro no CT, mas não vou dormir no CT, vou dormir numa casa de uma amiga, vou dormir na casa de um amigo,
liberado para elas, somente as meninas mais novas, né? As meninas mais novas, a gente... Tá, mas meninas... isso elas podem fazer quando não tem jogo, né? Quando elas não estão concentradas. Isso, exatamente. No dia de jogo, ali, a gente vai jogar no domingo, a partir de sexta, sábado, já não é pra sair. Já não sai mais. Sabe? Isso não é uma regra, assim, mas a gente... Pede, por favor. A gente pede... um bom senso, né? O bom senso. E, obviamente, o futebol feminino, isso é completamente diferente, né? Os homens, eles quebram, né? E eu ia falar que as gurias devem ser mais comportadas. Elas são muito mais comportadas. Elas não são anjinhas, né? Mas elas se comprometem muito mais. Então, elas chegam sexta, sábado, elas sabem que elas não têm que sair. Elas sabem se elas vão sair, elas não voltam tarde. Elas têm que voltar, têm que descansar, porque no outro dia... Ou até pelo fato de elas estar buscando o espaço delas, né? Exatamente. Ela tem que estar se puxando muito mais. Exatamente. Pra tu ver que isso até é ruim, porque a mulher tem que estar se puxando muito mais do que o cara pra poder conseguir o espaço que o cara tem e já tá jogando fora. Sim. Aí, né? Mas são muitos anos de diferença também, né? Tem tudo isso, né? Quantos anos faz que existe o futebol masculino do Grêmio, tu sabe? Exato? Faço a menor ideia. Masculino, não. Não, masculino, perdão, o feminino. O feminino, a gente tinha... Não, perdão. A gente tinha, na época de 2000 ali, na época de 2000, a gente tinha, o Grêmio encerrou as atividades e voltou em 2017. Porque até esses dias eu vi que eles estavam fazendo, o Grêmio estava fazendo uma homenagem para as jogadoras mais antigas. Não sei se vocês devem saber, claro, né? E que época que é essas jogadoras? São dessas épocas, assim, né? A gente tem alguns casos que a gente acaba não esquecendo, tipo assim, a Maurini, que é uma atleta da seleção brasileira, até que ela teve a história nas Olimpíadas, que ela perdeu o pai, chorou e fez o gol nas Olimpíadas. Ela jogou no Grêmio. E a gente não sabe. A maioria dessas meninas, elas são do interior daqui, são fora do estado. Hoje em dia... Tem de Porto Alegre? Tem, meninas de Porto hoje Alegre? em dia tem. Hoje em dia a gente tem 2 atletas. Duas atletas são de Porto Alegre. Tem 2, 3 que são de Santa Catarina e o resto é de fora do Brasil. Fora do Brasil. Fora Brasil, no caso, né? No Brasil, mas fora do Rio Grande do Sul, isso. Então a gente tem bastante gente, tem gente Maceió, tem gente de Recife, tem gente do Pará. Essas meninas que são de Porto Alegre, elas também ficam no CT concentradas lá ou elas vão pra casa delas? Essas ficam em casa. Elas ficam em casa. Nem todas as meninas ficam no alojamento. Qualquer atleta, ela tá liberada quiser alugar um apartamento. Exatamente. Então a gente tem alojamento à disposição. Isso, o alojamento é pra elas. Então se elas quiserem estar no alojamento, o clube vai dar ali cama, suporte, tudo certinho pra elas. Mas só pros profissionais. Para 30, no caso, seriam as 30 atletas. A 18 também. A 18 também no alojamento. Quem quiser alugar algo a mais por fora, para ter sua privacidade, né? Porque às vezes é importante. Isso é com o atleta. Por conta da por conta da atleta. Atleta que toma a decisão. Hoje em dia nós temos umas 8 atletas que não dormem que alugam um apartamento. E elas alugam um apartamento juntas. Para dividir os custos e para ficar mais fácil. Aí elas têm as intimidades delas de poderem estar na casa delas. É diferente. Exatamente. Mas tem as malandrinhas que também dão umas escapadas. Porque a gente sabe muita história de concentração de masculino que os caras aprontam, né? Exatamente. Sempre vai ter. Também, né? Todo mundo, exatamente. Todo mundo vai querer aprontar em algum momento, mas que nem eu falei, assim, elas são mais responsáveis. São bem mais muito mais responsáveis que os caras, assim, elas têm bastante consciência que do momento de fazer, se quiser descontrair ou fazer algo do tipo, ela sabe o momento de fazer, quando é pra estar sério, quando é pra estar focado, quando é pra estar ali concentrado, elas vão estar ali concentradas. Mas isso em questão de rede social, elas têm liberdade pra isso ou existe um certo limite? Existe não é o limite que o Grêmio não dá um limite, né? Não chega nas tu não pode aquilo, tu pode isso, não é isso, né? Não, limite ético. Exatamente. Então o clube, todo ano, o pessoal do marketing do Grêmio, né? Faz uma palestra sobre isso, sobre rede social, que tem que cuidar, que a imagem delas está vinculada sempre ao clube, e isso é uma coisa que nós, da comissão, também temos que estar sempre... Que estrutura, né, cara? Espertos para isso, que a gente, infelizmente ou felizmente, estamos ligados ao clube o tempo inteiro. Em qualquer momento, nas férias, nós vamos estar ligados no clube. Sim. É só tu ver o Douglas Costa, ele foi pro casamento dele e já rolou milhares e milhares de vídeos. Sim. O futebol feminino é a mesma coisa, então para não gerar qualquer tipo de desgaste, o Grêmio também cuida bastante dessa questão de redes sociais. Mas elas podem ir num casamento. Claro. Posso falar. Cara, existe também essa coisa... porque a gente sabe que no profissional masculino é muito difícil o Grêmio contratar um jogador que tenha saído do Inter, né? Sim. Acontece isso no feminino também? Já aconteceu. Já aconteceu, já. A gente tem algumas... Hoje tem a Kika, né? Que ela era do Inter. A gente tem algumas trocas. A própria Paty, isso. A própria Paty, que é a treinadora hoje, ela por um ano ficou como auxiliar lá no Inter.
Ela era do Grêmio, o Inter fez uma proposta melhor na época, ela foi pro Inter, e aí ela não gostou do ambiente, preferia muito mais o Grêmio fez uma nova proposta e ela retornou ao Grêmio. Então acontece pouco, mas acontece. Mas então é mais natural acontecer isso no feminino do que no masculino, né? De ter essa troca entre os clubes. É um pouco mais. No masculino é mais difícil masculino, eu sou muito jovem, eu não lembro de ter uma troca assim, basicamente. Não, o máximo que aconteceu, tipo, um jogador que já passou pelo Inter, mas que tava em outro clube. Exatamente, isso. Mas o feminino já aconteceu, a gente já teve... Mas vir direto do Inter pro Grêmio, ou do Grêmio direto pro Inter... Não lembro. Não lembro também de ninguém, cara. Seria legal pesquisar isso aí pra saber se tem. Né? Não lembro mesmo. Deixa eu te perguntar, em questão das famílias das meninas, como é que funciona? As famílias têm acesso total, como normalmente, normal, as famílias se envolvem com a questão do clube, não se envolvem, questão contratual, como é que funciona junto com as famílias? A gente tenta manter sempre uma boa relação com as famílias, até porque a gente sabe das dificuldades que elas passam, né? Porque, como eu falei, a gente tem meninas do Pará, cara. Nós temos meninas outra realidade, né? De Rondônia. Longe da família, longe de tudo, né, cara? Tem meninas que a gente até brinca, né? Quando a gente dá uma folga, assim, uma semana de folga, né? Depois de uma competição que encerrou a competição, vamos dar uma semana de folga. Tem menina que nem viaja, porque ela perde 2, 3 dias pra chegar em casa. Então é complicado, assim. Então a gente tem que estar sempre cuidando, falando sobre a família. O Grêmio vai estar sempre dando assistência para tudo que elas precisarem. Até para elas se sentirem seguras exatamente, também, né? Exatamente. Então, os familiares, né? Se sentirem seguros. Minha exatamente, filha porque por exemplo, a gente tem a 18, né? Então, eu tô colocando minha filha atravessar o Brasil e ir lá pro Rio Grande do Sul, tem menina que é de Recife. Não é que ela sente frio, ela congela aqui no Rio Grande do Sul. Congela, exato. Aí tu imagina um pai vai largar uma filha de 17 anos a buscar um sonho dela literalmente do outro lado do Brasil, então... E eles chegam a vir junto, assim, quando é de muito longe pra trazer alguma coisa ou só embarcam? Dificilmente. Eles só embarcam e As são guerreiras, hein? Elas só embarcam ali, a gente até acompanha no Instagram, assim, o choro dos familiares. Caraca. Mas a gente tem que estar sempre recebendo, sempre em conversa com eles, qualquer coisinha que eles precisarem, porque muitas vezes o atleta não vai falar pra nós, né, que tá mal, tá vivendo um momento ruim, ou o familiar tá doente lá. Sim. Mas a gente tem que sempre manter esse contato. E até esse cuidado com as próprias meninas, né? De se uma menina tá com depressão, de estar longe da família e não ser perceptível isso, né? Exatamente. De repente ela não ter a coragem de falar, o cara tem que tá ligado pra ver, essa menina tá passando por uma dificuldade. Consegue se perceber isso? Tá longe dela. A gente consegue, assim, a gente consegue dar... Tem um psicólogo. Isso, a gente tem um psicólogo que vem acompanhando o clube. E a gente tenta estar sempre dando suporte, o máximo de suporte possível, porque não é fácil. A gente acha que é fácil. As pessoas acham que é fácil ser jogador, é fácil. Só jogar bola e... porque a pessoa só pensa na parte boa. Na parte boa. Uma vida de glamour, não é nada glamour. Não é glamour, e ainda mais pro feminino, porque não ganha nenhum terço do que os caras ganham. Então, é difícil, cara, é bem complicado, assim. Eu particularmente... Eu já tô no Grêmio desde 2017, então eu conheço cada história, cara, que, assim, é de chorar, assim, é de tu sentar com a guria, escutar a menina, é de tu te emocionar mesmo. Às vezes tu dizer assim, eu não aguentaria passar o que essa menina tá passando. Nem perto. Né? Nem perto. Tu imagina a alegria delas, cara, que tem uma outra realidade, assim, totalmente mais, vamos dizer, mais humildes, de repente chega num clube grande, como o Grêmio, como o Inter, a estrutura que elas recebem, né? Exatamente. Então isso deve mudar a cabecinha delas também, né? Como é que é pra essas meninas chegar na seleção brasileira, meu? Tem aí, porque tipo assim, a gente sabe que tem muita essa coisa do eixo Rio-São Paulo, né? Que enfim, a gente ainda tem um... A gente sofre esse... E pra essas meninas, pra chegar na seleção brasileira, cara, como é que acontece esse caminho pra chegar na seleção brasileira? A gente tem total conversa, assim, com o pessoal da seleção. Tanto o pessoal de base, que é o Jonas, treinador da Sub-20, a Simone, que é a treinadora da Sub-17, quanto o pessoal da Pia, né? E o que vem ajudando o Rio Grande do Sul, principalmente na seleção, é a Duda, que era a coordenadora do futebol feminino do Inter. Ela assumiu o cargo ali na seleção, então ela tem esse conhecimento. Então ela tem esse conhecimento e tem visibilidade pra cá, né? Então, tipo assim, a Duda foi uma mulher forte no Inter, e a gente tem contato direto com a Duda, assim, a gente respeita muito ela respeita muito o Grêmio, nos ajuda muito, para justamente nós tentarmos colocar as jogadoras lá dentro. E pro clube, ótimo. Ela fala, né? Mas ainda deve ter uma dificuldade um pouco maior do que São Paulo e Rio, né? Com certeza. A gente vai analisar as convocações assim, a gente para pensar e ver assim, daqui a pouco em números até tem atleta nossa que tem o mesmo número que uma atleta que foi convocada para seleção. Por que nós não? Por que a nossa não foi? Mas isso também faz parte. Acho que futebol, isso é do futebol. Isso faz parte. Política existe no futebol, a gente não precisa mentir.
Então a gente aceita e trabalha para tentar colocar o máximo de gente lá. A gente tem muitas meninas na seleção hoje, graças a Deus, principalmente na seleção de base. A gente tem 3, 4 meninas na seleção de base, 20. Temos 2 na seleção 17 e temos uma na equipe adulta. Então a gente tá cada vez crescendo, cara, mais. É gente. Caraca. Que legal. Pra essas meninas, a Marta deve ser a referência delas, né? Pra elas, a gente tem... as meninas o Pelé delas, né? Pra elas tem bastante referência, assim, sabe? Cristiane, é muito... Formiga. Agora a Formiga... Porque essas... A Formiga é um fenômeno, isso, cara. essas meninas, louco, cara, essas mulheres aí... Ela vai disputar exatamente. A Formiga vai disputar agora, velho. Tu lembra dela jogando? Tá louco, velho. A mulher não para, velho. E foda. joga futebol. E essas né, mulheres, assim... agora, elas estão aqui, né, cara? Cristiane tá jogando aqui no Santos. A Formiga tá aqui no São Paulo. Então, tipo assim, as mulheres estão aqui, delas, a gente né, daqui a pouquinho nós vamos jogar um jogo amanhã contra o São Paulo, nós estamos jogando com a Formiga do lado. É absurdo. E assim, como é que é pra equipe feminina viajar, cara? Questão de viagens, assim. Viagem de ônibus, dependendo do estado que vai, viagem de avião. Como é que é? Pelo clube também, não, o campeonato brasileiro é custeado todo pela CBF. Nada o Grêmio paga. É que nem o masculino. Exatamente igual ao masculino. Eles têm um número X de passagens, de refeições e de estadia. Número X, se o clube quiser algo a mais, quiser levar... Aí o clube que banca, óbvio. Que legal. Mas se não, a CBF banca tudo. Então, e todas as viagens são de avião. Todas. Só o gauchão que não. O gauchão aí o Grêmio faz obviamente, de ônibus. E aí o Grêmio faz tudo certinho. Aí a federação e os clubes se organizam. Pelo Grêmio, o gauchão. A federação e o clube, eles tentam entrar em consenso, assim. Daqui a pouco uma viagem de horas. Será que não vale a pena a federação pagar um hotel pro clube, o clube poder ir um dia antes, poder descansar, sabe? Então isso tudo é bem fácil. Parece bem organizado, né, cara? Parece bem organizado, que né? Bom. Eu tô achando, tô gostando muito de saber, apesar da gente não ter acesso, mas eu tô gostando muito de saber que tem essa organização. Com certeza. Exatamente. E esse profissionalismo pras gurias, porque elas merecem, né, cara? E até é legal saber que a CBF tá... em cima disso, a CBF, né, desde que assumiu... essa mulher aí é um fenômeno. A Aline Pellegrino. Um fenômeno. A mulher, ela era coordenadora de base da competição do Paulista. O Campeonato Paulista hoje é a melhor competição do regional de campeonatos estaduais do Brasil, disparado. Um campeonato muito bem organizado. E ela assumiu agora o calendário, a organização de calendário do futebol feminino. Caraca. Geral, da CBF. E essa mulher aí fez... Hein, cara? Essa mulher aí, ela é um espetáculo, assim, porque o que ela briga, o que ela vai atrás, o que ela organiza... E a gente sabe disso porque, pô, a gente tá vivenciando o que ela vivencia, a gente sabe as dificuldades que ela tem e ela ainda consegue muita coisa pra nós. Então... Cara, essa é uma das que não deve dormir. Não existe final de semana, não existe feriado. Vou dormir, peraí, uma mensagem. Às vezes é 11 horas da noite, tá ali mandando alguma coisa pros diretores, assim, amanhã... O jogo vai ser... A gente conseguiu que os jogos de semifinal fossem só em estádio grande. A gente conseguiu que a semifinal fosse com Aline Pellegrino. Parabéns, Aline Pellegrino, por essa força. Força, incentivo, raça, né? Essa mulher aí não sabe dorme. Que não é fácil. Essa mulher aí não dorme. Cara, como é que é... assim, tem meninas que são vendidas pro exterior? Não. Aí não existe isso aí, não existe. Futebol feminino não existe porque... não tem poder de venda, assim. Não existe, assim. Futebol feminino no Brasil inteiro, não é nem no Grêmio. E nem trazer de fora. Não. Porque, não, tipo, não é compra. Não é compra. Os clubes... Não tem o passe, eles não têm o passe. O clube não tem o passe da atleta. Então, os contratos de futebol feminino geralmente são de 1 ano. Acaba o ano, a menina decide renovar ou ir embora. Essa zagueira que foi contra... Ela foi convocada pra seleção uruguaia. Ela de lá. Isso. Então, tipo assim, como vocês foram buscar ela lá... Isso, a gente viu alguns jogos dela, o pessoal nos informou, a gente foi atrás dos números, ligamos pra ela, por empresário, enfim, ele falou, o contrato dela encerra em tal, tá? Então, quando encerrar o contrato... Mas o tratado não foi com o clube que ela trabalhava lá, foi com o empresário direto dela. Exatamente, os clubes, eles entram, claro, a gente vai ter que sempre entrar em contato com o clube, questão de respeito, né? Questão de ética. A gente entra e diz, final do ano a gente vai fazer uma proposta pro ano que vem a menina ser nossa atleta. Mas não tem valor pro clube. Não tem valor pro clube. Se alguém quiser buscar uma menina do Grêmio aqui, levar lá pra São Paulo, Flamengo... Se a guria quiser ir, ela vai... Ela tem que esperar acabar o contrato, porque ela tem contrato. Existe uma rescisão de contrato para ela, no caso? Existe. Todas elas têm contrato e o contrato tem multa. Existe. Então, não tem, cheguei hoje, eu quero tirar a fulana e levar amanhã para São Paulo. Não. Ela só vai para São Paulo,
Quando acabar o contrato dela, ela não querer renovar o contrato com o Grêmio, então ela vai ficar ou com pagar passe a multa. livre. Ou pagar a eu ia multa, falar, mas se a guria multa... for muito boa, tipo assim, o mas eu Grêmio não- paga a multa pra trazer, não existe Não isso. existe, nunca foi paga a multa de ninguém no futebol brasileiro feminino. Mas tanto Tem que esperar, então, o Exatamente. que mais acontece é esperar acabar o contrato. Exatamente. Pra menina vir. Exatamente. O tanto que a maior venda do futebol feminino, se não me engano, né? Você pode até dar uma pesquisada. A maior venda da história do futebol feminino foi 2 milhões de euros. 2 milhões. Quem é uma... Uma menina lá da Inglaterra. Foi o Chelsea que contratou. 2 milhões de euros. Caralho. E já é grana, né? E, porra, Já foi a maior da servia. história. Foi a maior da história. Já me 2 milhões servia. de euros. Não chega nem perto. É uma contratação aí do masculino. Então não existe. As equipes, elas entram nesse acordo, assim, com a menina. Contrato de 1, 2 anos. Quando acaba o contrato, a menina vai embora. Que legal. Ou fica, né? Permanece se o clube quiser e a atleta também querer. Sim. E nos casos, as meninas, eu sei que elas são mais novas, né? Cara, Mas- a gente tá te metralhando de pergunta aqui, mas Não, aqui... mas não tem É, problema. mas Nossa, é que a cara, curiosidade, né, cara? eu tô adorando porque eu tô sabendo um monte de coisa que eu gostaria de saber e muitas vezes a gente acaba não pesquisando, então a gente tá te Não tem problema. Pra nós, Na verdade, poder falar a de gente futebol feminino é tentou sempre bom. pesquisar bastante coisa, né? exato. Mas a gente teve acesso, o que a gente conversou, a gente teve Exatamente. acesso a pouca coisa, cara. A questão das meninas que eu ia te dizer, eu sei que elas são muito novas, mas tem meninas que já devem ter os seus relacionamentos, ou que já devem ser casadas, enfim. Isso aí pro clube é tranquilo, por exemplo, os cônjuges, os namorados, namoradas, enfim, o que seja, tem acesso ao clube, pode ir ver um treino, por exemplo, eu quero ver minha mulher jogar, vai lá ver um treino, eles Não, têm essa liberdade. esse acesso de qualquer familiar ou pessoa íntima pro clube é muito tranquilo, a gente sempre libera pra estar ali estando no clube ali, assistindo o treino e assim por diante. Claro que a gente sempre limita a questão de estar dentro do alojamento. Sim, sim. Então isso é que a gente sempre vai proibir, até porque a gente sempre vai prezar pelo respeito, né? Indifere se namora um homem, se namora uma mulher, indifere. Então a gente sempre pede que ali dentro seja respeitado as ordens e a pessoa que tá ao teu lado, Claro. né? Indifere No da- alojamento, elas são separado por quartos. Quantas ficam assim? São São geralmente 4 por quarto. 4 por 4 por quarto. Então até por isso, de repente, de não levar a namorada ali. Exatamente. Ou o Então, a namorado gente- ali, tá, né? Tá Exatamente. outra Então, aqui. exatamente por isso. Então, se tiver, que nem eu falei, elas têm liberdade, né? Então, se elas querem Podem sair, sai com a exatamente, pessoa, querem né? sair com o namorado, namorada, fiquem livres, elas estão à vontade pra fazer o que elas querem fazer fora do CT. Fora do CT. E isso é bem respeitado, né? Que legal, cara. Eu acho interessante, assim, e aí tu vê tu falando como elas respeitam isso. Por que os homens não respeitam, né? Bicho. Não tem que respeitar Homem é e... bicho triste, cara. Mas, cara, nós tínhamos que tomar essa conduta aí, velho. É. Pra mim, essa é a conduta certa, entendeu? Tu Exatamente. ter responsabilidade. Agora, vamos botar umas meninas aí ganhando aí 1,5 milhão. Hã? Vamos botar as gurias a ganhar 500 mil, 600 mil. Não chega nem perto. Não precisa falar em números, Não, mas não chega nem nem perto perto. disso o salário Nem. delas, né? Nem perto. Não tem nenhuma no Brasil que ganhe 500 mil. Não. Nem perto. É surreal. Puta que Sim, pariu, velho. isso chutando, tá? Não tenho a menor. Eu acho que a atleta mais bem paga do Brasil deve ganhar. Se ganhar 60 mil é muito. É muito, muito, assim. Muita diferença. A jogando mais alto. bem paga. Do Brasil. E já teve futebol de masculino e feminino? Não. Disputa ali? Nunca teve? Não. Nunca fizeram um rachãozinho, Não. nada? O que o clube faz, né? Na verdade, o que a gente faz é joguinho treino com categorias masculinas, a gente até faz. Só que categorias masculinas bem menores, né? Porque a diferença de força é brutal, assim. A gente vai fazer se a gente for fazer amistosos pra poder treinar a equipe, né? A gente faz amistosos contra equipes... Nem pegar uma categoria abaixo. A gente pega a categoria bem abaixo, a gente joga equipe adulto contra uma categoria sub-14. Mas o jogo parelhinho. Parelhaço. O jogo é muito parelho, porque o homem... As lesões das gurias é a mesma? Tipo, porque a gente sabe que a musculatura, de repente, Sim. tem a diferença, né? É que o que acontece mais é lesão de joelho. Das gurias. Das mulheres, direto. Em todos os clubes do Brasil aí tu vai procurar, tem pelo menos uma ou duas atletas com a LCA, né, que é a lesão mais grave, que é a lesão que o Guerreiro teve, a lesão que o Bosquilha teve, rompido. Porque Mas isso justamente pela estrutura das meninas. Isso, pela estrutura das mulheres. Uma mulher, a tendência da mulher é ter essa lesão. Então não acontece. Porque os clubes seria previnem. o quê? Fortalecer mais coxa, mais... Isso, teria pra que não forçar o joelho, exatamente, né? teria que tem que fazer um trabalho de fortalecimento. Só que isso muito depende, né? Às vezes daqui a pouco tu vai pegar um campo que é pesado, campo macio demais, daí a guria vai fazer um movimento, o joelho, a perna dela fica presa com a trava e aí acontece da Eu lesão. acho que a estrutura física também Isso, é diferente, né? é diferente. O tratamento assim. vai ser diferente. né? É diferente, não tem comparação. Como eu falei, a gente joga contra a equipe sub-14
E o jogo fisicamente, pra nós, é absurdo, assim. As meninas têm que correr o dobro. Muito, muito, muito pra competir com meninos sub-14. Cara, mas vamos fazer o seguinte, né? Infelizmente, é aquela história. Tudo que é bom... Acaba, né? Acaba. A gente tem muita coisa que a gente gostaria de saber ainda. A gente agradece muito por ter vindo aqui. Agradecemos a Jéssica por ter te liberado. Tá? Obrigado ao clube, ao Grêmio. Deixar um pedido aí pra galera. Gente, vamos acompanhar, vamos divulgar, vamos ajudar. É tricolor, vamos ajudar, velho. Entendeu? Olha quanta coisa legal a gente escutou, quanta coisa legal a gente aprendeu. Ainda não conseguiu perguntar, porque a gente metralhou ele de pergunta e teria mais um monte. De importante, 3 horas aqui falando, Colorado também, ajude o Exatamente, claro. É importante, é muito importante. Ajudar o futebol feminino indifere da equipe que tu torce, assim, porque isso faz diferença. O clube vai fazer diferença. E cada vez mais a gente vai crescer. Com certeza, cara, com a gente pode contar sempre, tá? A gente fica muito feliz mesmo, até como o Rafael falou, né? Tá aberto o espaço aí, tá? Pra gente trocar ideia, trazer as meninas pra conversar. As gurias, no momento que elas quiserem vir aqui dar uma entrevista pra gente, que elas vão ser muito bem recebidas. Então, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Vou agradecer mais uma vez a galera que tá com a gente aí. 601 Hubcast que tá conosco, então, no programa de hoje, maravilhoso que a gente teve. Segue os caras nas redes sociais, @601 Hubcast, lá vocês vão ter tudo descritinho, qual é o trabalho, qual é a técnica, enfim, o espaço, tudo pra vocês conhecerem, certo? Nós temos também a NBK Móveis, que são esses móveis que estão aqui conosco. Temos também Top In House, como já diz o nome, é top, né? Top demais. E nós temos a Burger, Rodízio Burger, que é o primeiro e único Rodízio Burger de Porto Alegre. Então, se é o primeiro, é o melhor. É o melhor. Feito, gurizada. E dia 5 vamos socar ela! É nóis! Vamos socar ela! Dá-lhe, tricolor! Valeu, Yuri. Obrigado, Valeu, Yuri. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, velho.